E hoje, domingo, nós estamos no quarto estudo dos princípios e é muito legal ver carinhas novas, ver gente diferente. E quem não aparece aqui, depois eu vejo no YouTube, me manda mensaginha, me manda comentário. Então, assim, quer dizer que o nosso trabalho não é em vão. Aconteceu um lance essa semana, que foi a história do Canudinho. Eu ia conversar fora, mas eu resolvi falar sobre o Canudinho online para ir para o YouTube, que é para explicar. Tá? A história do Canudinho é um exemplo, como eu gosto de fazer exemplo hoje, por exemplo, nós pegamos uma mexerica, não quer dizer que a mexerica é espiritual, do mesmo jeito que não quer dizer que o Canudinho tenha altos significados, né? E uma menina entrou e falou assim, que história é essa de Canudinho? Eu já pensou que era seita, alguma coisa? Não, eu sempre gosto de dar exemplo de coisas, porque quando você pega uma coisa, você vai lembrar daquilo. Cada vez que você olhar para um Canudinho, você vai lembrar, nossa, como é que está o meu canal de oração? Tá zerado? E eu quero que vocês fiquem com essa mexerica na cabeça. Cada vez que você for ver uma mexerica, você vai lembrar do nosso estudo de hoje. Aqui nos Estados Unidos, gente, a melhor coisa que é parecida com mexerica eu achei é isso aqui. Mas que saudade daquelas poncã grandona, que a casca é solta. Ai, gente, que vontade. Se o nosso Brasil, o melhor do Brasil é o povo, o segundo melhor são as frutas. Gente, eu como esse negócio aqui, eu nem como. Pensa num troço sem graça, azedo, com a casca colada. Então, meu marido que come mais. Mas eu vou falar para vocês, quem já comeu uma mexerica, poncã, oh, Senhor. Ai, dá até saudade. Bom, mas então, explicando a história do Canudinho, é só um exemplo, do mesmo jeito que vai ser a história da mexerica. Deixa a sua mexerica de lado. E eu quero falar hoje sobre, nós estamos falando dos princípios que regem a nossa vida cristã. Então, nós já falamos de alguns, e hoje eu quero falar do produzir frutos. E produzir frutos, as pessoas confundem, acham que você, para produzir frutos, você tem que convidar um monte de irmãozinho para no jantar de mulheres da igreja. Gente, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O produzir fruto é uma coisa de você, é você que está produzindo. Então, quando você está desenvolvendo a sua eficácia espiritual, o que é eficácia? Quer dizer, a sua vida espiritual está sendo eficaz, quer dizer, ela está tendo algum valor, certo? Você vai desenvolver visão, desenvolver o espírito e as habilidades em Cristo. A capacidade de estar caminhando para a perfeição, né? Porque, afinal de contas, nós nos convertemos e começamos, como diz Paulo, desenvolver a vossa salvação é para nos achegar cada vez mais próximo à perfeição de Cristo. Então, por isso que eu falo a história do Canudinho, né? Então, é assim, cada coisa que está lá interrompendo, vamos zerar, vamos limpar isso aí e vamos tentar nos chegar perto de Cristo. Quem acompanha o nosso estudo de quinta-feira, lembra que nós falamos sobre João Batista, que João Batista era primo de Jesus, foi comissionado para preparar o caminho. Então, João Batista ia pregando a palavra do arrependimento, ele ia pregando, preparando realmente, falando que o Messias ia vir e que ia transformar pessoas, tanto que ele falava, eu batizo com água, mas vem aquele que está acima de mim. Então, é muito legal, ele tinha essa consciência, porém, ele usava uma linguagem mais radical do que Jesus. Então, Jesus já era mais do amor. Então, eu brinquei na quinta-feira que João Batista era da cinta e Jesus era do beijinho, né? Então, com quem que nós estamos parecendo? Então, ó, a diferença... Peraí que eu liguei o ar-condicionado aqui, tá queimando meu pé. Na verdade, eu liguei um aquecedor, porque pensa num frio que tá fazendo aqui hoje. Bom, então, o que acontece? Quando você está mais próximo de Cristo, você vai assumindo as características dele no seu comportamento. E que é aquela história de você matar o seu eu. Então, a história fica bem assim, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que é o princípio do crescer no evangelho, né? Crescer na palavra. Então, o que acontece? Nós vamos falar que, às vezes, o ativismo, você fazer, não vai levar muita coisa.
Se você olhar a parábola do semeador, todos nós conhecemos, se você não conhece, pega lá nos evangelhos, tem a parábola do semeador, diz que o semeador saiu e lançou sementes. Ok, tá errado? Não, eu sou assim, eu vou jogando, porque eu quero chegar lá no céu e Deus falar assim, menina, podia acalmar, para que tanto? Eu prefiro que Deus fale assim comigo, do que ele chegar e falar, eu mandei você fazer A e B e você não fez, tá? Então, eu sou daquela do semeador que vai jogando. Tem gente que tem mais sabedoria e já sabe aonde vai jogar, tá? Então, tem gente de tudo quanto é modelo. E eu sou meio lesada, então por isso que eu vou atirando para tudo quanto é lado e a hora que acertar, beleza, né? E aí, o que acontece? Quando você está caminhando com Cristo, tem mais a ver com conquistar o seu objetivo, né? O seu objetivo, nosso objetivo tem que ser o quê? Nos chegarmos à semelhança de Cristo. Então, o que acontece? Quando você está nesse processo de produzir frutos, antes de pegar e se preocupar com quantas pessoas você trouxe para Cristo, que é o interessante, mas não é o principal, é você fazer o quê? É você avaliar a sua eficácia, tá? Quer dizer, se você está fazendo, o que você está fazendo, se está dando certo. Então, para isso, nós temos a visão, o espírito e a habilidade. A visão tem a ver, uma pessoa que tem uma visão espiritual, ela vai conseguir enxergar além do que é mostrado. Você consegue ver além, você consegue olhar a situação e descobrir para frente o que é que está acontecendo lá. O espírito tem que ver a minha atitude perante Deus. Como eu me respondo a Deus, como eu me reporto a Deus e como eu me comporto com os outros. Isso é você estar desenvolvendo o fruto no seu espírito. E as habilidades é o quê? É você explorar o dom que você tem a serviço do reino. Nossa, cara, você não está entendendo nada que você está falando, né? Você blá, 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 blá. Então, vamos lá, que vocês sabem que eu gosto de esmigalhar o negócio. Então, vamos lá. O crescimento espiritual, vamos começar, não é uma opção. Não é uma opção. Eu me converti, eu conheci uma pessoa muito próxima na minha vida, e ela dizia assim, para mim, eu aceitei Jesus como Salvador, então quer dizer que eu não vou para o inferno, para mim tá bom. Desculpa aí, errou o céu, filha. Porque se aprimorar, desenvolver a sua salvação, não é uma opção. Tem que ser um processo natural. Então, hoje você tem que estar mais perto do que o projeto de Deus na sua vida do que você era ontem. Entendeu? E por isso que a gente está estudando a Bíblia todo dia. Por isso que nós estamos nos empenhando todos os dias, para você, cada dia, estar melhor, desenvolver o seu espírito. Então, um espírito, você tem que pegar as características de Cristo e falar, eu tenho que fazer isso. E aí eu te pergunto, você conhece as características de Cristo? Você sabe o que é que você tem que se espelhar? Ou você está ainda atirando para tudo quanto é lado, fazendo aquilo que você acha que é certo? Então, nós vemos gente que na ânsia de ser bom é idiota, e esquece que Jesus um dia catou um chicote, entrou no templo e desceu a lenha na galera. Tipo, é Deus, é amor, catou um chicote da surra. Em que estava fazendo coisa errada dentro da igreja? Era Jesus, certo? Então, não é que seguir a Cristo não quer dizer ser trouxa. Seguir a Cristo quer dizer ter a característica de Cristo, defender os valores que você tem. Então, é o que a gente fala dos zombadores da nossa fé. Quem são os zombadores da nossa fé? Né? Você está convivendo com eles, né? Os zombadores da fé são os escarnecedores. A Bíblia é muito clara sobre os escarnecedores. São aqueles que zombam da sua fé. Você não pode compactuar com isso e nem se calar. E quando eu digo que o muro não cabe mais, o morno também não. Minha mãe falava um troço, minha mãe era muito doida. Aliás, eu acho que eu sou assim, porque eu sou a fusão do meu pai e da minha mãe. Pensa em dois malucos. Meu pai era mais maluco, mas minha mãe dava as derrapadas dela também. Ela dizia o seguinte, você não pode ser morno. Você tem que ser ou quente ou frio. Porque a Bíblia diz que o morno vai ser vomitado da boca de Deus. E ela falava, você quer ser o vômito de Deus? Mano do céu, é pesado isso, né? Então, eu vou ser morno? Então, morno vai ser vomitado, gente. Não é deixado de lado. Não é engolir um sapo e deixar de ser. É vomitado, não te quero mais. Isso não serve para mim, botar para fora. E a Bíblia diz que os mornos vão ser vomitados
arrebatados da boca de Deus. Então, não há tempo mais para você ficar em cima do muro, não há tempo mais para você ser morno, tá? Ou você é quente ou você é frio. Então, crescimento não é uma opção para o crente, é uma opção para quem está na dúvida se quer pertencer ao time ou não. Então, tudo vai depender de como você encara essa história, tá? Ou quais as características do Espírito de Deus que se reflete na gente? O espírito doador, o espírito alegre, aquela história de Leonardo da Vinci, que Jesus, naquela mesa, assim, com aquela cara de paisagem, assim, gente, não era nada disso. Jesus era o maior tirador de sarro, ele tinha 33 anos, era mais novo que eu, andava com a galera dele, vivia se divertindo, curtia com a cara do povo. Eu gosto do Cláudio Duarte. Cláudio Duarte diz que Jesus chega para um cego na porta da igreja e fala, que queres que eu te faça? Oh, meu, acho que ele pensou que o cego ia falar, eu quero um cão guia, né? Na verdade, Jesus queria que ele dissesse realmente o que queria, porque tem gente que não quer a cura, tem gente que quer esmola, né? Então, Jesus era um tirador de sarro, Jesus andava com a turma, ia em festa, por isso que João Batista não curtia, entendeu? João Batista ficava meio assim, porque, é o Filho de Deus, e anda nas festas, anda com quem? Com a galera, né? Então, diz que Jesus andava com as prostitutas, cobrador de impostos, todos aqueles que eram rechaçados, era a galerinha de Jesus, entendeu? Porque ele queria ser contagiar onde ele estava, tá? Então, Jesus era alegre. Jesus tinha um espírito calmo. Então, quem é calmo? Calmo não é quem não estoura, é quem escuta as coisas e tem sabedoria para analisar e pensar. Ele era paciente, bondoso. O espírito semelhante a Cristo é fiel, é dócil e é cuidadoso. Então, quando a gente vê lá, olha que legal, produzir fruto primeiro, você tem que produzir frutos na sua vida e depois ganhar as almas. As almas são consequência, veja bem, ganhar almas é consequência de um espírito que produz fruto, tá? Então, quando você está mudando, chegando perto de Cristo, você automaticamente vai estar ganhando almas, porque você vai estar atraindo as pessoas vão ver a sua mudança e vão desejar aquilo que você tem. Então, o grande barato dessa história é como eu estou comportando. Eu estou mudando meu espírito, eu estou me tornando mais próximo de Cristo, deixa lá do jeito que tá para ver como é que fica, né? Então, qual é o segredo para você produzir fruto? Vamos abrir lá, quem tem para abrir, abre, quem não tem, anota no papelzinho, vai colocar de novo, vai ler de novo. Lá está em João 15, versículo 7 e 8, diz o seguinte, agora com vocês, eu vou dar a solução para produzir frutos. Nossa, vai vir a receita mágica? Yes! Yes! A receita mágica para produzir frutos. Vamos lá. Se permanecerdes em mim, vírgula, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Então, para você ser discípulo, você tem que produzir frutos. Permanecer em mim? É fácil. Opção A. O que é permanecer em Cristo? Ir na igreja todos os domingos, ler a Bíblia todo dia, ou estar ligado com Cristo todos os dias, né? Mas eu não tenho tempo para ficar ligado, não. Então eu faço a reza e vou na igreja todo domingo e ainda pago o dízimo. Gente, dói meu ouvido ouvir alguém falar que paga dízimo. Não adiantou nada. Tá? Se você acha que você está pagando dízimo, você não está tendo efeito nenhum, você está jogando dinheiro fora. E dízimo a gente não paga, a gente devolve. É um princípio de você conhecer a temática, tá? Da economia do reino, mas isso é para outro dia. Então vamos lá. Se permanecerdes em mim, estar ligado em Cristo. Aqui Jesus está falando, ele está lá falando da videira. Quem já fez encher? Eu nunca morei na roça, gente. Deixa eu procurar alguma coisa. Nossa, até meu canudinho sumiu daqui. Vou usar uma caneta aqui. O meu pai era orquidófilo, tá? Eu nunca morei na roça, eu não sabia como que era. Mas o meu pai criava orquídea, ele tinha um orquidário. E ele me ensinou a como fazer enxerto. Como que é? Então, vamos supor que isso aqui é uma árvorezinha. Você corta um pouquinho aqui, uma lasca, pega outra planta que você quer enxertar,
corta também a beiradinha para que a casca não esteja mais. Gruda uma na outra, passa uma fita adesiva e deixa lá. Então, é muito comum você ver assim, um pé de laranja que tem um galho que dá limão, né? O pessoal fica brincando com isso. Por quê? Na verdade, está enxertado. Ele continua sendo um limoeiro, mas ele se alimenta da seiva do tronco da árvore, tá? E Jesus está explicando isso lá na videira. Então, ele está dizendo, se você estiver enxertado em mim, você vai dar fruto. Então, como que você faz para dar fruto? Tem que estar enxertado. Enxertado quer dizer o quê? A seiva que passa dentro, né? Que vai passar dentro do tronco. Quer dizer, o conteúdo de Jesus vai entrar em você. Beleza? Segunda coisa, as minhas palavras permanecerem em vós. É você saber, por isso que quando a gente começa o nosso estudo, a gente começa com a carta de João, com o Evangelho de João, porque João traduz, explica, ele transcreve todos os discursos de Jesus. Todos não, né? Mas acho que os mais importantes. Então, o que acontece? Você vai no Evangelho de João e veja, vai estudando as palavras de Jesus. Se as palavras de Jesus estiverem em você, aqui, e você tiver enxertado aqui, o segredo. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Uai! Então, essa é a solução para a sua oração ser respondida? Yes! Tudo o que eu quero vai ser respondido? Yes! Como? Porque se eu estiver enxertado em Cristo e a palavra dele estiver na minha mente, eu não vou pedir para vir um raio e fulminar a Emilene. Você entendeu? Se eu estou enxertada em Cristo, eu vou chorar de saudade junto com a Dinaí. Se eu estiver enxertado em Cristo, eu vou estar com a essência de Cristo em mim, então eu vou ter uma vida mais íntima com o Senhor. Tá entendendo? Essa é a solução. O seu pedido vai mudar. Então, essa história de você pedir Deus vingativo, porque eu sou filha de Deus, então eu vou pedir para Deus acabar com a vida do outro. Desculpa aí, você não está ligado no Espírito, você não está ligado em Jesus, então ele não vai fazer, pode pedir o que for. Só que quando você está enxertado em Cristo, o seu pedido vai ser coerente com ele. E aí tudo que você pedir vai acontecer. E isso não é só para que você viva bem. Nisso é glorificado o meu Pai. Então, quando você estiver permanecendo em Cristo, as palavras de Cristo estiverem permanecendo em vós, você vai pedir e tudo vai ser feito, e nisso é glorificado o Pai. Deus vai se agradar quando isso acontecer. Em que deis fruto, aí você vai dar fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Quer dizer que quem não tem fruto não é discípulo? Não. Mas eu me converti? Discípulo é quem? É aquele que está caminhando junto. Se você está caminhando junto, você dá fruto automaticamente. Hello! Hello! Aonde você está? Eu falo sempre, você está sentado na calçada vendo as pessoas caminharem, ou você está caminhando junto fazendo a diferença? Ou você está tendo uma conduta que Cristo está aparecendo através do seu sorriso, através da sua palavra? Qual é o seu relacionamento com Cristo hoje? Então, o que é dar fruto? O que é dar fruto? É levar gente para a igreja? É distribuir folhetinho? Não. Isso é consequência. Dar fruto é o quê? É você estar com a sua vida caminhando e cada dia mais próxima do Senhor. Nisso, você vai começar as coisas, isso é que é o verdadeiro fruto, e as consequências, que são as pessoas se agregando ao evangelho, é consequência do fruto que você está produzindo. Então, vamos tirar essa mentalidade que quem dá fruto é trazer muita gente para a igreja. Porque se você simplesmente trouxer convidando e não tiver um discipulado ali, nós conhecemos algumas denominações que convida o povo por arrastão, só falando de financeiro, tá? Inclusive no Brasil tem uma igreja bem grande, assim, algumas, né? Que fixam nisso, porque usa um princípio bíblico que é a lei da semente. Se você dá, você recebe. Então, pegam as pessoas que estão com problema financeiro e todo mundo entra. Quando resolve o problema financeiro, sai fora. Isso é de fazer discípulo? Não. Isso é resolver o caso naquele momento. Deixa eu falar, ninguém é salvo por causa de um milagre. Tem muita gente que recebeu um milagre que não está nos caminhos do Senhor, porque fica dependendo do milagrinho.
Agora, uma vida transformada é aquela que se Deus faz o que eu quero ou não, eu sei que ele continua sendo Deus. Que mesmo que o que eu pedi, de repente, não está em sintonia com o Senhor e eu não conseguir, eu vou continuar sendo discípula dele. Discípulo que dá fruto é aquele que pega isso aqui e vai estudar a Bíblia e de repente encontra lá uma coisa que vai contra aquilo que eu quero, a minha vontade, o que eu acho que é certo. Mas se eu reconheço que isso é a palavra de Deus, eu vou engolir e vou tentar mudar. Não pegar e fazer um quinto evangelho, pegar uma Bíblia, pegar só as coisas que me são convenientes e seguir. Então, você só vai dar fruto quando você reconhecer a Bíblia como a palavra de Deus em toda a sua totalidade e trabalhar o seu caráter, a sua personalidade para ir chegando à perfeição de Cristo, que é o que ele desejou para nós. Então, nós vamos pegar em Gálatas, versículo que todo mundo sabe, 5:22, e nós vamos pegar a nossa mexerica. Quem tem mexerica, pega ela. E eu vou falar para vocês aqui. O que tem aqui? Quantas unidades tem aqui? Uma. Certo? Certo? Isso aqui é uma fruta. Então, eu gosto muito desse exemplo, eu uso muito isso aqui em todos os estudos que eu vou fazer. Porque o texto fala, não é os frutos do Espírito, não. O fruto do Espírito é isso. Então, o fruto do Espírito é uma coisa só. Porém... Ai, que vontade de pegar e estar descascando uma poncã aqui. Saudade do meu Brasil. O fruto do Espírito é amor, alegria, tá lá, a Gálatas 5:22. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí vem o arremate. Contra estas coisas não há lei. Então, eu tenho quase todos os frutos do Espírito. Frutos do Espírito não existe. O fruto do Espírito é uma coisa só que tem cada item. Por isso que eu gosto da mexerica, porque a mexerica explica muito bem isso. Tá? O fruto do Espírito é amor. Então, vamos lá, você está amando o seu irmão, você está amando como Cristo amou? Independente se o cara é bonzinho. Aqui a Bíblia não fala para você amar o seu próximo, só se o seu próximo for legal com você. Se isso está na sua Bíblia, manda uma cópia para mim, porque vai ser muito mais legal. Pegar uma Bíblia que manda assim, ama só alguns, então eu prefiro essa, porque a minha diz indiscriminadamente. Ame a todos, o seu próximo. Alegria, outra parte do fruto do Espírito, outra característica. Uma pessoa alegre, o que é? Não é aquele que toda vez que você pergunta, e aí, tudo bem? Ops. Tem gente que você pergunta se tá bem, né? Tá sempre uma desgraça para contar, né? Então, o que você é? Como que você está? Como está o seu espírito? Não, hoje eu tô com dor no pé, mas eu sou uma pessoa alegre. Sabe por quê? Cristo morreu na cruz para me salvar. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que as promessas, eu estou passando no aperreio hoje, mas eu sei que a resposta virá. Eu sei que as promessas vão se cumprir na minha vida. Eu sei que maior é aquele que está em mim. Então, por isso você tem que ter os versículos aqui dentro. Porque na hora que vier a situação difícil, você tem que saber, eu mantenho a minha alegria. Outra parte é a paz. O que é paz? Paz é tranquilidade no meio do tumulto, não é falta de problema. Paz é você chegar à noite, maior expressão de louvor que eu acho, né? Tem igreja que fala que é cantar, ofertar, não, gente. Eu acho que a maior expressão de louvor é você chegar à noite e deitar na sua cama, cheio de problema, e falar assim, Deus, resolve aí que eu vou dormir, porque eu não dou conta. Eu vou descansar porque eu sei, eu terceirizei o problema para quem pode. Então eu não vou queimar minha cabeça, porque eu sei que aquele que mandou o filho dele morrer na cruz por mim é capaz de resolver todas as coisas. Isso é a maior expressão de louvor. Isso é que é ter paz.
Ter paz não quer dizer que você não vai ficar preocupado com a situação, mas não meter as unhas na cabeça, sabe? Porque você tem entregue a sua vida a Jesus de manhã, como nós falamos no domingo passado, você de manhã acordar, entregar o seu dia para o Senhor, e aí você sabe que tudo que acontecer, Ele está no comando, mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que os seus olhos não vejam, que a coisa está complicada, é você ter fé e saber que aquele que foi capaz de malhar o filho dele numa cruz, mandou matar o filho dele, para que você tivesse a vida eterna. Você imagina se ele não é capaz de fazer todo o resto? Pensa, isso é ter paz. Longanimidade, é ânimo longo, é demorar para surtar. Isso aí eu tenho que comer 3 bolos todo dia, demorar para surtar. Meu marido às vezes fala assim, Kátia, escuta antes de responder. A outra lá, eu tô nessa. Longanimidade. Benignidade, gente. O que é benignidade? Bondade. Bondade é fazer o bem sem ver a quem. Fidelidade. Você é fiel? Você é fiel aos seus princípios? Você é capaz de negociar a sua fé? Ou você fala assim, ai, gente, glória a Deus. Vamos pensar numa coisa errada aí, né? Que aqui o povo faz muito, né? As que estão no Brasil talvez não saibam. Mas o pessoal compra casamento aqui, né? Ai, Deus me abençoou porque eu comprei um casamento. Gente, isso é fidelidade? Não, você sabe o que é certo e o que não é. Quer ver pior? Deus vai me dar o marido dela. Da onde você tirou isso? Deus nunca destrói um lar para fazer outro, cabeçuda. Quem tá falando, você tá ouvindo a voz do capeta, tá? Então, fidelidade é você ser fiel aos seus princípios, independente se você gostar ou não. É o que nós vemos na igreja perseguida, o pessoal do Boko Haram, o pessoal lá do Afeganistão, o pessoal da China comunista, o pessoal da Coreia, que chega... Imagine, hoje é domingão à tarde, que vai chegar alguém montar uma faca no seu pescoço e falar assim, nega a Cristo, ou então você vai morrer agora. Você já parou para pensar se você tem estrutura para isso? Isso é fidelidade. Fidelidade é a pessoa te dar um troco errado, você ir lá e devolver, porque você não está sendo fiel a ele, você está sendo fiel ao seu Deus, ao seu caráter. É você obedecer a lei de trânsito. Aí ninguém está vendo. Eu vou contar para vocês, os meninos que estão comigo há muito tempo, já ouviram essa história, mas eu vou contar para quem está caindo de paraquedas. Para ir na casa da minha mãe, eu tinha uma rodovia, né? Eu saía geralmente domingo, depois da igreja. Você tinha que dar uma entradinha, assim, fazer um balãozinho para atravessar a pista. Durante a semana, beleza, que era um movimento do caramba. No domingo, na hora do almoço, depois da escola dominical, aí só tinha eu naquela rodovia. Eu poderia passar... peraí, tem gente entrando. Eu poderia simplesmente passar direto. Tá? E, no entanto, um dia eu passava direto, porque não tinha nada, e eu ouvi. Rutis, desliga o microfone que nós estamos gravando agora, a gente conversa depois, isso. Então, voltando, e assim, e eu passava direto, e um domingo, parece que eu ouvi Deus falando para mim assim, se você é incapaz de seguir uma lei de trânsito, como você vai seguir as minhas ordens? Nunca mais! Nunca mais! Cada vez que eu parava ali, eu ainda ficava feliz, porque Deus falou comigo naquele trajeto, tá? Então, é assim, o que é fidelidade? A parte do fruto do Espírito, o fruto é ele inteiro, a minha eu já destruí aqui, tá? Mas a parte do fruto do Espírito, fidelidade, não tem que ser uma opção, faz parte do fruto. Se você está produzindo fruto, você tem que ter a fidelidade. Fidelidade nos princípios, fidelidade no que você aprendeu. Ah, mas isso eu não sei, cabeção, então vai lá estudar, não é? Mansidão, não, aí tá fogo. A Emilene comeu a mexerica inteira, nessa eu vou ter que comer até o pé da árvore, né? Porque mansidão, mas ainda tem um mais difícil, que é o domínio próprio. E domínio próprio, tá? Não é só você ver o que você está falando, às vezes é o que você está pensando. Nós já ouvimos, principalmente no Brasil, a gente ouve muito, que você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça.
mas você pode impedir que ele faça ninho, e isso é o domínio próprio. Isso não me pertence. Então a gente fala assim, ai, porque homem fica pensando em pornografia. Gente, vamos parar de ser hipócrita, que mulherada também. Também. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Você sabe, tem uns estudos, agora eu não sei em qual estudo que é que tem, que eu estava falando sobre isso. O pecado começa primeiro aqui, acho que é na carta de Paulo para Timóteo, ou é Tiago que fala, agora eu me confundi. O pecado começa aqui. Começa com você pensando. O que é que você está pensando que vai produzir um pecado mais para frente? Aonde está o seu domínio próprio de estou de dieta, não vou comer o brigadeiro a mais? Eu sei que tem uma torta... Gente, a minha torta alemã é maravilhosa. Eu vou passar a receita para vocês depois. Nunca vi ninguém que não gostasse. E eu não faço, sabe por quê? Eu faço, deixo na geladeira já com a faquinha do lado. Porque cada vez que eu abro a geladeira, eu tenho que tirar um pedacinho e comer. Cadê o meu domínio próprio? Que eu não consigo resistir a um doce que eu sei que eu não posso. Eu estou dando exemplo do doce, mas existem outras coisas que a gente fala, ah, mas Deus sabe que eu não consigo ser perfeita. Não, então, cabeçudo, então vai lá, que é aí que você tem que trabalhar. A minha mãe fazia jejum e ela dizia o seguinte, que ela jamais ia ser tentada por bebida alcoólica, porque minha mãe era o seguinte, gente, se ela desse um gole na cerveja, ela já ficava de fogo e dormia. Mas, por exemplo, tira o café dela. Tirasse o café, né? Que ela já não bebe mais café, mas tirasse o café, você tem que saber o que é que está te dominando. Você tem que ter domínio sobre as suas vontades. Ai, mas eu estou num relacionamento abusivo, mas eu gosto de apanhar, filha. Hello? Deus mandou o filho dele morrer na cruz para você ter vida em abundância e você vai ficar sendo oprimida. E não só num relacionamento abusivo, muitas vezes, veja bem, não estou falando para a mulherada largar do marido, não é isso não. Mas existem coisas que você sabe que não te servem. Existem coisas, lugares que você sabe que não tem que frequentar. Existem coisas que são gostosas e que você sabe que não pode. Então, o fruto do Espírito é o domínio próprio também. Qual desses itens você tem que trabalhar na sua vida? Aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. O que é que você tem que trabalhar na sua vida para você dar fruto? E aí, depois, eu amo esse versículo aqui, o finalzinho. Contra essas coisas não há lei. Não haverá lei nenhuma quando alguém segue esse script. Gálatas 5, 22 a 23. Tá? Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o que você tem que fazer para produzir frutos? Só estar enxertado em Cristo. Estar enxertado na seiva que é Cristo. Ter os pensamentos dele. As palavras dele permanecerem em você. E aí, tudo que você pedir será feito. Até aqueles seus amados virem para o Evangelho. Oh, que legal! Que legal! É isso aí que o Senhor está pedindo para nós essa semana. Cada vez que você for comer uma mexerica, lembra, tá? Qual é o fruto do Espírito que está frutificando em você? Se o fruto do Espírito são todas essas coisas. Começa a trabalhar, começa a enxertar, começa a viver da seiva de Cristo, começa a orar, começa a pedir perdão pelos seus pecados, começa a adorar. E aí você vai saber que realmente você está mais perto de Cristo, o seu pensamento está antenado com Ele. E aí, o que vai rolar? O que vai rolar? Tudo que você pedir vai acontecer. Porque tudo que você pedir em nome de Jesus será feito, porque você está ligado no tronco, na seiva, que é Cristo. Então, o princípio de produzir frutos é possível? Sim. É convidar o povo para ir para a igreja? É também, mas o principal é em você. Quando você estiver transformado, você vai atrair as pessoas a Cristo. E é isso que ele está pedindo para você hoje, ser luz do mundo. Essa semana, sede luz do mundo. Seja a boca de Cristo para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Seja o sorriso de Cristo para quem acordou num dia mau. Seja um embaixador do reino aqui, para fazer o seu dia valer a pena. E quando você chegar à noite e deitar, Deus vai olhar lá de cima e falar assim, essa é minha garota, em quem eu me comprazo. Só quem assistiu a aula de quinta-feira vai entender isso aí, né?
Essa é minha garota. Então, é isso que eu desejo para vocês. Uma semana mais do que abençoada. E vamos ter isso em mente. Se eu estou enxertada, se os pensamentos de Cristo são os meus pensamentos, se a minha vida está ligada nele, não é ir na igreja uma vez por mês, uma vez por semana. Se eu estou tendo um relacionamento íntimo com ele, e aí eu tenho certeza que tudo que eu pedir vai ser feito e eu vou ser luz do mundo. E é isso que eu desejo para a semana de vocês. Amém.